professores, eu sou a Sirlene da Silva Andrade, meu curso Biomedicina Manhã, a minha orientadora, professora Érica Pereira. O meu tema do meu estudo, é o HPV, etiologia e a incidência de câncer de colo de útero. O problema da minha pesquisa era uma pesquisa, um estudo que trata HPV, buscando compreender a sua etiologia e a incidência do câncer de colo de útero, que é uma das formas cancerígenas que mais acomete mulheres em todo o país. Sendo um tema de grande repercussão, a pergunta norteada da problemática do presente estudo discute como pode ser a atuação do biomédico na prevenção do câncer de colo de útero e a incidência do HPV. O objetivo principal dessa pesquisa é falar sobre a incidência do papilomavírus humano, o HPV, e a atuação do biomédico. Dentre esses objetivos específicos, busca-se conceituar o papilomavírus humano, tratar sobre as especificações do biomédico em citologia oncótica e, finalmente, abordar a etiologia e a sua incidência nos casos de agravamento e formação do câncer de colo de útero. O tema se mostra bastante atraente, no sentido de que sua incidência é muito comum, principalmente em indivíduos do sexo feminino, mostrando necessidade de despertar para a conscientização sobre a necessidade de realização de exames preventivos. Na seção 1, eu tratei da introdução, falando um pouco sobre este vírus, que tem uma denominação genérica relacionada ao grupo de vírus que abrange ao menos 100 espécies diversas. Tratando-se de um vírus cuja sua atuação infecciosa se dá de maneira particular e exclusiva em seres humanos, atacando células epiteliais da pele e mucosa. Entretanto, a partir do momento que a área infectada se trata de uma mucosa, como o colo do útero, a vagina, o pênis ou o ânus, o vírus tende a introduzir a modalidade sob uma forma de tumor maligno, provocando, exemplificamente, quadros de câncer de colo de útero. E por ser um agravamento de problema de saúde pública no Brasil, a importância do papel do biomédico em educar, conscientizar, trazer esclarecimentos e dar a sua devida contribuição aí à população. Na seção 2, destacamos o DNA do vírus. Nesse sentido, descreve-se a infecção provocada por HPV em 3 modalidades diferentes de apresentação. Inicialmente, a partir da modalidade mais latente da infecção, o DNA do HPV tem o seu diagnóstico em relação ao trato feminino através da técnica molecular, quando não se apresentam grandes ou importantes evidências de ordem clínicas, citológicas e colonoscópicas, ou mesmo histológica de tal infecção. Mostra-se importante destacar que nesta modalidade infecciosa, o DNA viral está basicamente não funcional e sua replicagem acontece somente uma vez em cada ciclo celular. O vírus, não estando funcionante nessa modalidade infecciosa, não acontece a mudança mudanças citológicas proveniente da presença dele. E ainda desconhece-se os meios através dos quais o HPV vai seguir nessa condição. Ao contrário do estabelecido de uma infecção essencialmente produtiva, onde é possível averiguar que as transformações citológicas ou teciduais acontecem de maneira ativa. A infecção apresenta em sua forma clínica por HPV caracterização da presença de lesões que se localizam na região anogenital, visível ao olho nu, denominada em verrugas genitais ou condilomas. As lesões apresentam, em termos de aparência, um aspecto de neoformação papilares múltiplas, apresentando de forma de cristais, originárias de um termo vulgar que chama crista de Galo. A sua coloração pode ocorrer as cores brancas ou hipercrômicas e encontra-se significativamente presente em locais úmidos, que se expõem ao atrito no momento do coito, ou seja, lugares com pequenos lábios e vestíbulos vulvar, além das regiões anal e perianal. O adenoma-carcinoma trata-se de um tumor maligno, tendo por derivação as células glandulares epiteliais secretoras, podendo afetar qualquer órgão do corpo humano.
Tais células são oriundas, né, de tumores benigno, o adenima, que armazena a capacidade de virar e se tornar um carcinoma. Geralmente, o adenoma-carcinoma trata-se de uma espécie de câncer, né, que se caracteriza por sua elevada agressividade e grande dificuldade de remoção cirúrgica. E com isso apresenta um prognóstico bastante desfavorável. Nesse contexto, a sua atuação do biomédico consiste justamente na promoção da educação em saúde, no aprimoramento, né, de procedimentos e na realização de exames preventivos, né, buscando aí mostrar para a população em geral a importância de se realizar os exames para a detecção precoce, né, desse tipo de enfermidade, para que exista a chance de tratamento. A última parte da seção 2, né, tratamos do diagnóstico e da prevenção. A colposcopologia oncótica ou Papa Nicolau trata-se de um procedimento manual que pode ser realizado por profissionais, né, devidamente habilitados, lógico, né, e possibilita identificar células sugestivas de pré-invasão, inclusive lesões malignas por meio de coloração multicrômicas, né, de lâmina, que possuem células cervicais esfoliadas. A realização do exame é feita em consulta, né, de planejamento familiar ou de pré-natal, ou consulta ginecológica, né, etc. Na seção 3, decorremos um pouco sobre as especializações do biomédico em citologia oncótica. Verifica-se que a biomedicina é a arte de ensinar, diagnosticar e dar o devido valor à vida. A biomedicina, em determinadas instituições, habilita o biomédico, né, citologista profissional que é devidamente capacitado para proceder à coleta cérvico-vaginal, coloração, bem como a leitura da lâmina e a interpretação da mesma, fornecendo, né, para o médico subsídios para que ele chegue ao diagnóstico. Conforme a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, o CFBM número 78 de 29 de abril de 2002, a citopatologia, que consiste na área de atuação da patologia, né, que procede ao estudo e pesquisa de doenças baseadas na observação microscópica de células, que pode ser obtidas a partir de esfregaços, aspirações, raspados, centrifugação de líquidos, dentre outros métodos. Requer conhecimento específico, né, nas áreas afins, a exemplo da patologia, hematologia, fisiologia, bioquímica, biologia molecular e etc. É de competência do biomédico proceder nas realizações, com algumas exceções, né, lógico, avaliação citológica do material, né, esfoliativo, realizar coleta de material cérvico-vaginal e leitura da respectiva lâmina, com exceção a coleta do material por meio da técnica de punção, né, de biópsia, né, com agulha fina, realizando a necessária leitura desta lâmina. O biomédico pode ainda atuar realizando a leitura citológica, né, de raspados e aspirados, de lesões, bem como cavidades corporais, por meio de métodos de Papa Nicolau. Também poderá ainda atuar em setores específicos, como a de imunistoquímica, no âmbito diagnóstico citológico, né, assumindo plena responsabilidade do cunho técnico e procedendo à assinatura dos mencionados laudos. Na 3, né, nós vamos falar um pouquinho sobre técnica de coloração, que trata-se, né, de um estágio fundamental que possibilita aí a visualização de estrutura de tecidos. Para isso emprega-se corantes, né, hidrossolúvel, conta-se com 3 classes diversas de corantes que vão distinguir componentes ácidos e a base das células, aqueles que distinguem os componentes fibrosos da matriz extracelular e também sais metálicos que realizam a precipitação de tecidos. Os corantes que são mais utilizados encontra-se a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina trata-se de uma base que procede à coloração de elementos ácidos contidos nas células a partir de uma tonalidade azulada escura. A eosina trata-se de um ácido, né, que vai corar estruturas fundamentais das células na tonalidade rosa e conta-se ainda com diversos outros corantes. Na seção 4, falaremos um pouco sobre educação em saúde.
A partir disso, as práticas, né, educativas se desenvolvem em contextos convencionais, onde são prestados serviços de saúde, né, por meio de palestras, em salas de espera, exibições de vídeos educativos, grupos educativos, contando com a participação de profissionais que atuam na área oncológica e ginecológica, e também os biomédicos, né, trazendo importantes esclarecimentos a respeito dos exames e de procedimentos preventivos ou de tratamento do câncer de colo de útero. Agora, né, as nossas considerações finais, finalizando o presente estudo em resposta aos objetivos, né, proposto, verifica-se que a incidência do câncer do colo de útero acomete um número expressivo de mulheres em todo o país, né, constituindo-se um desafio para a saúde pública, né, sua prevenção e tratamento, buscando aí reduzir a quantidade de vítimas por conta desta doença. A evolução da tecnologia, o desenvolvimento de novas formas de tratamento, bem como de procedimentos, contribuindo de forma significativa, né, na prevenção e do tratamento do câncer de colo de útero, de modo que os profissionais de saúde possam contar com um grande aparo técnico e formas preventivas de combater a doença, que acomete muitas mulheres, né, em todo o país, e ainda encontra-se revestida de estima que envolva todo tipo de câncer. Ao biomédico acumbe-se, né, o papel de se aperfeiçoar na realização de diagnósticos e dos procedimentos necessários, né, para monitorar a evolução da doença, ou ainda atuando de forma educativa, conscientizando a mulher sobre a necessidade da realização de exames preventivos de modo a prevenir ou até mesmo tratar com maior grau de eficiência a doença em fase precoce. Eu agradeço a atenção, muito obrigada, tenha toda uma boa tarde, eu agradeço pela atenção.